A manifestação fascista, nazista de Charlottesville criou uma comoção, pode-se dizer, relativamente planetária. Mas aqui no Brasil é engraçado que as pessoas viram um jacaré, mas chamaram de lagartixa. Por que eu digo que viram um jacaré e chamaram de lagartixa? Percebam como que está sendo denominada, essas manifestações estão sendo denominadas, essas manifestações de caráter fascista e nazista lá nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil. Ultranacionalistas. Lá não, peraí, aqui. Porque lá eles estão dando os nomes certos aos bois. Estão, inclusive, combatendo elas de forma muito dura. Por exemplo, as pessoas que foram identificadas naquelas marchas via Twitter estão sendo demitidas de suas empresas, estão sendo punidas em suas faculdades, para que aquilo não mais se repita. Mas aqui você chama de ultranacionalista, que é o nome que permite confundir e fazer de conta que aquilo, de repente, pode ser ruim, mas não tão ruim assim. Pode ser uma coisa que pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, quando claramente é uma manifestação de direita, de extrema direita. Aqui no Brasil tem pessoas que fazem a mesma coisa e cantam as mesmas palavras de ordem que os manifestantes de Charlottesville. Veja, qual eram as palavras de ordem deles? Eram palavras de ordens contra gays, contra negros, contra mulheres, a favor da tradição, da família, da religião. Bom, esse debate ele não é novo e eu queria trazer aqui algumas referências para a gente discuti-lo. A primeira referência é um livro do Reich, Wilhelm Reich. O Reich explica essa profusão do ideário fascista, nazista, a partir de uma coisa que ele chama de estrutura de caráter do homem médio, que tem como dos principais fatores a sexualidade reprimida. Ele vai lá analisar esse ser humano que se constitui na lógica do trabalho, da família, da dimensão da sociedade patriarcal e a partir daí ele fala, olha, quais são as bandeiras desses caras? As bandeiras deles são lutar contra o aborto, lutar contra a gay, lutar contra o poder feminino, as mulheres. É por isso que você vai lá naquelas caixas de comentários e quando esses bolsomitos ou bolsominos, eu nem sei exatamente como fala, né, eles vêm lá e te xingam e babam ódio. Quando eles vêm babar ódio e atacar, eles atacam quem? Eles atacam gays, eles atacam lésbicas, eles atacam mulheres, são os másculos, né? Essas blogueiras que debatem o feminismo são o tempo todo ameaçadas a partir de coisas assim abjetas e absurdas, como fotos que são enviadas por montagem de suas filhas, de suas mães, recebem pacotes nas suas casas com fezes. É tudo que você possa imaginar que já está acontecendo aqui no Brasil, né? E que, de alguma forma, se manifesta, por exemplo, naquela ação daquele senhor que atropelou skatistas na Avenida Augusta. É muito parecido com Charlottesville, né? O que a gente está vivenciando não é um fenômeno que só tem uma natureza lá, né, na Virgínia, nos Estados Unidos. É sim um fenômeno de caráter mundial e com o qual a gente vai ter que começar a saber lidar em duas esferas, na minha opinião. A primeira esfera é assim: o processo civilizatório exige que você, para constituí-lo, trabalhe para que a sociedade que está pertencendo àquele universo se aceite aquela dimensão civilizatória. Ou seja, você não pode matar, você não pode atacar o diferente, você não pode humilhar uma pessoa por conta do seu gênero, da sua cor. E isso vai ter que ser cobrado a cada dia mais e a gente vai ter que fazer essa disputa, inclusive nas redes. As redes são um pouco o que era a política do nazismo com o Goebbels, que era o publicitário do Hitler. Todo um marketing, né, muito bem estruturado
para fazer com que o alemão acreditasse que ele era diferente, que a raça ariana ela deveria prevalecer, essa lógica da supremacia de raças. E ao mesmo tempo hoje, o que se faz via redes numa difusa construção por milhares de robôs humanos, né, que ficam ali vociferando mentiras, bobagens, como, por exemplo, o filho do Bolsonaro acabou de vociferar numa gravação, de que o nazismo, na verdade, era de esquerda. Se você quiser fazer uma pesquisa no Google, tem um livro do Hitler chamado Mein Kampf, defendendo ali as estruturas e a base do nazismo. Ele ataca continuamente os marxistas e os comunistas. O Hitler nunca passou por perto de nada de esquerda. Mas quando você começa a fazer dessas mentiras a sua plataforma de ação, é aí que você começa a se portar também como um fascista. Alguns grupos falam assim, mas eles também têm a liberdade, têm que ter direito à liberdade de expressão deles. Não, amiguinhos, não. Quando você constrói uma ordem social, quando você constrói acordos civilizatórios, você sabe que você não pode cortar a mão de um amigo porque ele te bateu na outra mão, porque isso é contra a lei. Você sabe que não pode fazer cânticos racistas, não pode sair com tocha na mão, lembrando o que foi a Ku Klux Klan, onde eles entravam na casa dos negros e queimavam a casa dos negros no sul do país. Não pode fazer isso porque isso atenta contra os acordos civilizatórios que a gente construiu para viver numa sociedade de comuns, né? Onde a gente vai pensar diferente, sim, mas onde a gente vai respeitar o direito do outro o tempo todo. O direito do outro, inclusive, e aí o mais básico direito de existir enquanto negro, enquanto mulher, enquanto gay, que é isso que está sendo colocado. E esse discurso vem entrando no Brasil pelas suas frestas. E aí aparecem oportunistas, como o atual prefeito de São Paulo, que começam a catalisar essas massas, fazendo um discurso numa frequência um pouco mais moderna, mas com o mesmo conteúdo. Isso a gente vai ter que derrubar com muita organização, muita luta, muita discussão de base, conversando fundamentalmente com o público. Aí eu quero voltar ao Reich, com o público que é a base desses movimentos quando eles crescem, que é a base que elegeu Trump nos Estados Unidos. Quem elegeu Trump não foi esse classe média alta que está saindo com tocha na mão, mas é o operário que estava lá esquecido por conta da crise econômica, que não acredita mais no sistema do jeito que ele está aí, mas ao mesmo tempo não confia nos líderes sindicatos, nos líderes populares, porque o discurso que eles fazem é muito mais complexo do que esse discurso fácil de ordem. Eu vou por ordem. E esse discurso de ordem ele é catalisador e acaba levando as pessoas a criarem a sua própria cova, porque esses caras não defendem, evidentemente, os interesses das classes trabalhadoras, eles defendem interesses de elites preconceituosas, racistas, xenófobas. Pessoal, é isso aí. Você que assistiu aqui no YouTube, continue assistindo aqui no YouTube, porque aqui ele chega antes, ele chega na quarta-feira. Tem sido muito legal contar com o apoio de vocês, com a divulgação, com os comentários, e eu espero que vocês possam, então, se inscrever no canal da Fono do YouTube.